esteja convosco. Há lugares que carregam no ar um certo mistério, uma paz difícil de explicar, mas fácil de sentir. E depois há romarias como a de São Bento, da Porta Aberta, onde a fé, a devoção e a tradição, como ontem à noite vimos, se entrelaçam num cenário quase mágico no coração verde destas terras. São Bento volta a acolher milhares de peregrinos num dos momentos mais emblemáticos da religiosidade popular portuguesa. Interrompemos o nosso dia-a-dia, estamos aos pés de São Bento. Trouxemos a nossa vida vivida na alegria ou na dor, no trabalho ou na oração. Viemos com tantos, rezamos uns com os outros e uns pelos outros, estamos todos com Deus. Em plena 54ª Semana Nacional das Migrações, sob o tema da fragilidade à esperança, estamos a celebrar a terceira romaria de São Bento da Porta Aberta, com todos os migrantes e refugiados como irmãos e lado a lado, que caminham na construção do futuro do mundo e de um mundo com futuro. Nesta manhã, presencialmente ou através das redes sociais, tomamos parte desta celebração. Somos família sentada à volta da mesma mesa, partilhando a mesma história e o mesmo pão. Trazemos na mão e no coração o resultado das nossas ceifas, o trigo novo, deixando morrer para produzir frutos abundantes de caridade nesta escola de São Bento, ora et labora. Confiamo-nos a São Bento, servo fiel do Senhor, incansável buscador de Deus, promotor do encontro entre Deus e os homens. Com o nosso pastor, Dom Nélio Pita, os sacerdotes, os seminaristas, saudamos também o Sr. Presidente da Câmara Municipal e nele todas as autoridades civis, bem como a Ministra da Cultura e da Juventude e do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, que estará para chegar. Pomos os olhos no testemunho fiel e comprometido de São Bento. Por isso celebremos a festa de todas as festas, a Eucaristia. Irmãos, para celebrarmos dignamente os sagrados mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus e a vós, irmãos, que muitas vezes, com pensamento, as palavras, atos e omissões, minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos,
Senhor nosso Deus, que fizestes de São Bento um mestre insigne na escola do serviço, concedei que, preferindo a todas as coisas o vosso amor, avancemos de coração alegre e generoso pelo caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando o coração para a verdade, se invocares a inteligência e chamares a prudência, se a procurares como a prata e a buscares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e alcançarás o conhecimento de Deus. Porque é o Senhor que dá a sabedoria, da sua boca procedem o saber e a prudência. Ele reserva aos homens retos a sua proteção, é um escudo para os que vivem honestamente. Ele protege os caminhos da justiça, guarda os passos dos seus fiéis. Então compreenderás a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos de felicidade. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se comprar na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelos caminhos dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição.
São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, para ser puro como Ele é puro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Pedro a Jesus: Nós deixamos tudo para te seguir. Que recompensa teremos? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós, que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É com muita alegria que participo nesta peregrinação em honra de São Bento. Saúdo os senhores padres aqui presentes, os senhores diáconos. Permita-me que saúde de uma forma breve as entidades civis, a Sra. Ministra da Cultura, a Doutora Margarida Lopes, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os senhores vereadores, os senhores representantes da Confraria de São Bento, queridos irmãos e irmãs. Convosco sinto-me peregrino e entre vós apenas mais um devoto do São Bentinho. Ter devoção é estar apaixonado, é consagrar-se a uma causa. A Igreja precisa de bons devotos, de pessoas capazes de peregrinar, isto é, deixar o conforto das casas, a previsibilidade das rotinas
para dar um testemunho público da fé. A Igreja cresce com um bom testemunho de peregrinos que caminham animados pela verdadeira devoção. Nós sabemos que há devotos no mundo do futebol, devotos de ideologias políticas, devotos e até fanáticos que não acreditam em nada. A nossa devoção é animada pela fé em Jesus e por isso estamos dispostos a percorrer um caminho de Páscoa, isto é, um caminho feito de alegrias e tristezas, de morte para gerar nova vida, tendo São Bento como referência. A devoção a Jesus, a quem São Bento consagrou a vida, não nos beneficia em termos mundanos, não nos promove, nem nos torna socialmente mais relevantes. Pelo contrário, a fé dá trabalho, desafia-nos a perder, a ser os últimos e até os mais pequenos. Dito de outro modo, a fé que sustentou a vida de São Bento, a fé que ele propôs, ajuda-nos a focar o nosso olhar no essencial para não nos perdermos em lutas passageiras que nos afastam de Deus e dos irmãos. E para melhor focar o nosso olhar no essencial, permitam-me que destaque brevemente 3 características do contributo do nosso santo que ainda hoje são motivo de inspiração para todos nós: o discernimento, a visão e a organização. Primeira característica, o discernimento. São Bento, como sabeis, nasceu numa família nobre e ainda jovem foi enviado para Roma para estudar. No entanto, o ambiente de decadência moral, o ambiente de corrupção, provocou nele um forte impacto. Bento temia perder-se espiritualmente. Depois de um tempo de discernimento, tomou uma decisão radical. Abandonou os estudos, a riqueza da família e a própria cidade para se dedicar à vida de oração. Dito de outro modo, deixou a vida confortável e promissora da capital do Império para seguir livremente Jesus. São Bento terá desiludido aqueles que tinham colocado nele elevadas expectativas. Havia, porém, uma inquietação maior, uma inquietação mais profunda, o desejo de seguir Jesus sem recompensa terrena, apenas por amor a Jesus. Irmãos, na vida temos de tomar muitas decisões, algumas delas têm um impacto considerável na nossa história pessoal e na vida das pessoas à nossa volta. Como São Bento, o nosso discernimento deve ser orientado tendo como propósito o seguimento de Jesus. Por isso, não façamos concessões ao mal, não pactuemos com esquemas que corrompem, não alimentemos projetos de glória meramente mundana à custa do sacrifício de outros irmãos e da exploração dos recursos naturais. Como São Bento, não tenhamos medo de discernir e de tomar decisões em conformidade com a vontade de Deus, mesmo que sejam decisões contra a corrente. Podemos não ser aplaudidos pela maioria, mas haverá no nosso coração uma alegria maior. A nossa consciência estará tranquila, como se tivéssemos recebido 100 vezes mais, por termos sido fiéis ao Deus que nos chama. Saber dizer não é fácil, mas apenas aquele que sabe dizer não ao mal poderá dizer sim a Deus de uma forma incondicional. A segunda característica, a visão. São Bento vive num contexto de profunda transformação social. A liberdade religiosa concedida pelo imperador Constantino no início do século IV faz com que a pequena igreja dos seguidores de Jesus rapidamente se transforme. A igreja ganha em quantidade, mas perde em qualidade. E já que muitos se convertem apenas por conveniência, sem adesão à proposta de Jesus.
Por essa altura, para evitar o contágio de uma mentalidade profana dentro da Igreja, homens e mulheres retiram-se para o deserto. São Bento faz parte desse grupo. Durante um período de solidão e jejum, Bento dedica-se inteiramente à contemplação, supera as crises próprias de um percurso espiritual exigente e começa a organizar uma vida em pequenas comunidades com aqueles que se aproximam dele porque viam nele os dotes de um pai espiritual. A sua fama de santidade espalha-se pela região, atraindo inúmeros discípulos que queriam aprender com ele. Por isso, depois de viver como ermita, congregou esses discípulos e fundou vários pequenos mosteiros. Escreveu a famosa regra para dar corpo e identidade aos que se associavam a este projeto inovador. Deste modo, São Bento contribuiu para a formação da vida monástica comunitária que viria a estruturar grande parte da Idade Média Ocidental. Passaram 15 séculos e a regra de São Bento continua a inspirar centenas e milhares de homens e mulheres em todo o mundo. São Bento valorizou a vida comunitária, entendeu o seguimento de Jesus como um desafio assumido por um sujeito coletivo. E por isso, graças à sua capacidade de mobilizar pessoas, a família beneditina, nas suas diferentes ramificações, moldou a história do Ocidente. Precisamos de alimentar este sentido de família, de pertença a um corpo, que está muito para além dos nossos caprichos pessoais, que tantas vezes semeiam divisões. Precisamos de superar a visão meramente individualista. Às vezes dizemos ou ouvimos: eu tenho a minha fé, só eu a minha fé. Precisamos de caminhar juntos como igreja peregrina, tendo São Bento como referência. Uma igreja que se compromete na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Juntos, mas juntos, podemos fazer muito mais. Finalmente, terceira nota, a organização. As palavras saúde e salvação têm uma raiz comum. Podemos dizer que a palavra salvação ou a salvação é indissociável da saúde física e espiritual, porque fazer a experiência de salvação é muito mais do que cuidar de uma parte, é cuidar do ser humano na sua totalidade. O estilo de vida preconizado por São Bento motiva o monge não apenas a zelar pela vida espiritual, mas a alcançar a vida eterna, isto é, a salvação, mas também a cuidar da saúde e do corpo, através do trabalho físico e de uma alimentação moderada. A regra contém um conjunto de preceitos práticos destinados a equilibrar momentos de oração, trabalho intelectual e corporal, sem desvalorizar o tempo de descanso. Através da oração, como ouvimos na primeira leitura, o monge aprende a guardar a palavra e a alcançar o conhecimento, a compreender a justiça e o direito, a retidão, para compreender e percorrer os caminhos da felicidade. Pelo trabalho intelectual, interpreta os sinais dos tempos à luz dos dados da fé e, graças ao trabalho físico, o corpo mantém-se, nós podemos dizer hoje, em forma. É um corpo em forma, porque trabalha fisicamente. Enfim, recordemos, queridos irmãos, que este modelo organizativo deu muitos e bons frutos e hoje precisamos de recuperar este equilíbrio. A causa de muito sofrimento no corpo e na mente tem como origem a incapacidade de conjugar harmoniosamente as diferentes áreas da nossa vida. A vida familiar, a vida profissional, a vida espiritual, as relações. Muitas vezes uma área anula a outra, a atenção e o
desequilíbrio são causa de grande sofrimento, de grande dor. Também neste ponto, São Bento tem muito a ensinar-nos. Precisamos de vidas muito mais equilibradas. Que o Senhor, por intercessão de São Bento, nos ajude a ser peregrinos, a saber discernir, a ter visão e a assumir um estilo de vida que seja saudável e nos conduza à salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na festa de São Bento, elevemos a nossa oração a Deus, Pai, para que as nações da Europa deem novo vigor à fé que receberam dos apóstolos, dizendo com alegria: Senhor, reavivai a nossa fé. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que o Senhor dê às igrejas da Europa homens segundo o seu coração, que as guiem com sabedoria e fortaleza, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que as igrejas de um extremo ao outro da terra unam ao trabalho apostólico e missionário o espírito de contemplação e de louvor, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que Jesus Cristo dê a todos os governantes o dom da sabedoria e da justiça e os ensine a estar no mundo como quem serve, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que os monges da Europa e de todo o mundo sejam fiéis ao serviço do Senhor na oração e nada anteponham ao amor de Deus, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Para que os membros da nossa comunidade, imitando São Bento, cujo nome evoca as bem-aventuranças, sejam fiéis ao sermão da montanha, oremos, irmãos. Senhor, reavivai a nossa fé. Acolhei, Senhor, as nossas preces e fazei que, escutando o vosso Filho, possamos transformar a nossa vida num louvor perene ao vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Sobre a
os dons que vos apresentamos na celebração de São Bento, e fazei que, imitando o seu exemplo, vos procuremos em todas as coisas, a fim de merecermos encontrar no vosso serviço o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do Reino dos Céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna
será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançar-vos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Bento e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai-se, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação à terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, os seus bispos auxiliares, Dom Delfim, Dom Nélio, aqui presente, todos os bispos, ministros sagrados, todo o povo do modo divino, atendei dignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, de tantos peregrinos, de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele que concedereis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa
gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que fez Senhor todos nós, seus irmãos, saudai-vos com um gesto de paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
sacramento nos destes o penhor da vida eterna, concedei-nos que, seguindo os ensinamentos de São Bento, perseveremos fielmente no vosso serviço e amemos os nossos irmãos com sincera caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Deus, Pai, que hoje vos reuniu para celebrar a festa de São Bento, vos abençoe e proteja. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestou de modo admirável em São Bento a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Bento vos deu o sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e de amor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desde-se por vós e permaneça para sempre.